Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos, todo mundo em segurança, em casa, se protegendo. Então hoje vamos dar continuidade aos temas que a gente está estudando e falar um pouco sobre o empirismo de Francis Bacon. Tá? Na verdade, essa aula a gente vai dividir em dois vídeos pelo menos, porque senão ia ficar muito extenso condensar isso num vídeo só, e já tem aqui uma questão bem espinhenta para vocês pensarem sobre ela. Então, eu já havia mencionado o Francis Bacon no vídeo anterior, e ele pertence ao chamado empirismo, que é uma corrente que se contrapõe ao racionalismo. São duas correntes que surgem ali na Idade Moderna, na filosofia moderna, e basicamente elas são duas correntes da teoria do conhecimento. Então, sobre o que eles discutiam, esses pensadores? A pergunta central era: qual é a origem do conhecimento humano? Como que a gente forma pensamento na nossa mente? E de um lado você tem então os racionalistas, que acreditavam que a matéria-prima do pensamento é a própria razão, e por outro lado os empiristas, que acreditavam que a matéria-prima para o pensamento são os dados da experiência, ou seja, tudo aquilo que é captado por meio dos sentidos. Tá? Porém, o conteúdo aqui de vocês do terceiro ano não é teoria do conhecimento, isso foi no primeiro ano. O que a gente está vendo agora é filosofia da ciência. Então, esses mesmos pensadores também fizeram várias análises com relação ao papel que a ciência tem e como a filosofia poderia influenciar no conhecimento científico. E uma das principais contribuições da filosofia, né, nesse sentido vai ser em pensar em formas de raciocínio ou formas de investigação que foram utilizadas dentro da ciência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, a ideia central, né, do Francis Bacon é a ideia de que o conhecimento humano, o conhecimento científico, ele gera controle do ser humano sobre a natureza. Quanto mais a gente conhecer sobre ela, maior nosso controle sobre ela. Eu já havia mencionado, né, por um lado, faz sentido o que ele está falando, isso está certo, mas por outro lado, ele não foi capaz, talvez, de prever as consequências desse nosso domínio todo sobre a natureza. E isso é um debate que a gente pode ter um pouco mais à frente. Então, acabei de mencionar também que o empirismo, no campo científico, ele é a visão de que a ciência tem de que o conhecimento ele deve ser calcado na experiência. Então, toda vez que a gente fala, né, de algo empírico, significa que é algo que foi testado, algo que foi experienciado na prática. E isso está muito presente, né, na maneira como a gente entende a ciência de forma moderna. E o Francis Bacon também vai fazer uma crítica à tradição. Já havia mencionado isso também na aula anterior, que de forma geral os pensadores modernos eles vão criticar a tradição. O que é a tradição? É principalmente a tradição medieval de você construir o conhecimento não com base na experiência, mas sim com base na autoridade de textos ou autoridade de pensadores do passado. Então, achar que somente a tradição traz validade para um conhecimento é uma coisa que os pensadores modernos consideram algo errado e algo que deve ser superado. Tá? E aqui está o ponto central do que eu quero discutir hoje. Na verdade, é uma coisa aparentemente bastante simples, mas que dá muita dor de cabeça, porque as pessoas confundem muito esses dois métodos que existem para o nosso raciocínio: o método dedutivo e o método indutivo. Então, em linhas gerais, uma dedução é um tipo de raciocínio que vai partir sempre do que é geral para aquilo que é particular, ok? Então, perceba, ó, é algo que vem do geral, de algo mais amplo para uma coisa mais específica. Enquanto que a indução, ela é o contrário, ela parte do que é particular em direção a algo geral, uma coisa mais abrangente. Então, como assim? Vamos pensar então exemplos dos dois para ficar mais claro, tá? O método dedutivo, ele funciona muito bem, por exemplo, na lógica aristotélica. Porque a lógica aristotélica, ela tenta chegar em conhecimentos a partir de premissas. Você adota uma premissa, que é o que? Uma informação principal, uma informação primordial. Dessa informação primordial, você coloca uma segunda informação. E o método dedutivo faz com que você extraia de dentro dessas duas uma terceira informação que não estava dada ainda, mas que ela é resultado das duas anteriores. Em lógica, isso é chamado também de silogismo. É esse tipo de argumento que vocês estão vendo na tela aí, que ele possui duas premissas e uma conclusão que foi extraída dessa premissa. Então, por que isso aqui caracteriza uma dedução? Porque vocês vão ver que ele está partindo de uma premissa que ela é geral e ela vai chegar num resultado que é específico. Por que essa premissa aqui ela é geral? Pensam, todo homem é mortal. Ao dizer isso,
esse é uma afirmativa geral, porque ao dizer que todo homem é tal coisa, você está se referindo a todo um grupo de indivíduos. Por isso que ela é geral. Olha a segunda premissa. Sócrates é homem. Bom, Sócrates é uma pessoa só. Então, essa afirmação aqui, Sócrates é homem, é uma afirmação menor do que a afirmação que veio antes, quando eu disse que todo homem é mortal. Sócrates é uma pessoa só. Então, isso é uma informação menor. E o Sócrates, ele é mortal. Por que ele é mortal? Porque se ele veio do homem, e o homem, a gente disse lá em cima que todo homem é mortal, portanto, essa é a conclusão lógica e inevitável, tá? Então, isso é um exemplo bem simples de como funciona uma dedução. É partir daquilo que é geral para algo que é específico. Então, como eu disse, isso funciona muito bem na lógica. A matemática, ela funciona muito bem assim. Porque na matemática, muitas vezes você parte de uma fórmula geral, uma fórmula que já foi demonstrada a sua validade geral, e aplica ela para chegar em resultados específicos, né? Então, pensa, todos os inúmeros exercícios diferentes que podem ser feitos com valores diferentes para você resolver, por exemplo, uma equação usando a fórmula de Bhaskara. A fórmula é uma fórmula geral, você sempre usa ela, porque ela já foi demonstrada a sua validade geral. Mas de acordo com os números específicos que você colocar lá, você vai chegar em um resultado específico. Então esse tipo de raciocínio ele vai estar muito presente na matemática, nas engenharias, na lógica, como eu disse, tá? Porém, lembra que eu falei que os empiristas eles defendem muito a experiência? Então, para os empiristas, algumas ciências elas não podem se desenvolver apenas por meio de dedução, porque elas têm que partir da experiência, elas têm que partir de algo prático. Os enunciados delas têm que vir de algo, digamos assim, de uma experiência, né, localizada na realidade. Então, o nome que a gente dá a isso é o método indutivo. Então, o método indutivo ele funciona do jeito oposto. Você vai colher informações individuais e das informações individuais você vai tentar chegar numa formulação geral. A princípio, parece óbvio dizer que o método dedutivo ele é muito mais eficaz, ele garante mais certeza do que o método indutivo. Porém, o método dedutivo, voltando aqui, ele só te dá certeza se a informação que você estiver usando aqui, ela for realmente correta. Ou melhor, essas duas informações, tá? Se elas forem realmente corretas, se você fizer um raciocínio correto, aí sim você vai ter uma conclusão que você sabe que ela é certa. Porém, se você colocar aqui, digamos que eu colocasse uma informação falsa, se eu falasse assim, todo homem todo homem é máquina. Estou pensando na hora aqui. Se essa informação for falsa, todo o restante aqui vai dar errado também. Vai ser um erro lógico. Ou se você concatenar as ideias de uma forma que não faz sentido, ou de uma forma propositalmente errada, como é o caso das falácias, então a dedução vai dar errada. Agora, no caso da indução, como é que ela funciona então? Vamos pegar esse exemplo. Vamos pegar o exemplo então da Covid-19. No momento onde eu gravo esse vídeo, você tem vários laboratórios, vários centros de pesquisa no mundo tentando desenvolver tratamento, vacina e medicação para a Covid-19. Vamos imaginar que um laboratório Y criou um medicamento X. E daí um paciente que recebeu esse medicamento, ele foi medicado e melhorou. Então aqui a gente tem um caso específico, né? Só que um caso específico, ele ainda é muito pouco para você fazer uma boa indução. Mas, digamos que uma semana depois, 2 pacientes que estavam internados receberam esse medicamento e eles melhoraram. Opa, já tem 3 casos então. Na semana seguinte, tiveram outros 3 pacientes que também receberam esse medicamento e também melhoraram. Então, opa, a gente já está vendo aí que 6 pessoas foram tratadas e tiveram um resultado bom. Só que ainda é muito pouco. 6 pessoas ainda é um número pequeno demais para você chegar numa formulação geral. Um mês depois, 50 pessoas que estavam sendo tratadas receberam o medicamento e melhoraram. Então a gente está melhorando isso, está conseguindo ter um número maior de pessoas que estão sendo tratadas e estão apresentando resultados positivos. Mas 50 pessoas ainda é muito pouco, porque tem muitas particularidades de um organismo para o outro e tal. Você tem que testar isso em mais pessoas. E digamos que 1.000 pessoas, 1.000 pacientes foram testados com esse medicamento e eles melhoraram. Opa, aí você já tem um número bem expressivo, né? Então, com base em todos esses testes que eu fiz aqui, qual que é a minha conclusão? O medicamento que a gente desenvolveu, o medicamento X, é eficaz contra a Covid-19. Lógico que eu estou resumindo aqui de uma maneira bem simplista, mas é só para você entender como que funciona o raciocínio indutivo. Você partiu de informações específicas
e delas você montou então aquilo que é uma formulação geral. De novo, você partiu de casos específicos e montou então uma formulação geral. Agora, é o tipo de pergunta que o time está fazendo numa sala, para vocês pensarem, debaterem, pensarem por conta própria. Você tem que pensar o seguinte: como eu faço então para ter uma indução mais segura? Então você deveria pensar, né? Como é que se faz então para que a tua indução seja melhor, seja mais segura? O Francis Bacon ele criticou a definição que o Aristóteles havia usado, né, para a indução, porque ele dizia que era uma indução muito rápida, onde você tinha uma ou duas informações e com base nelas você já chegava numa conclusão. E o Francis Bacon ele vai dizer que uma boa indução é aquela indução onde você tem um grande número de evidências. Então isso responde à pergunta que eu fiz anteriormente, né? Uma indução ela é confiável quanto mais evidências você conseguir coletar para ela. Então, quanto mais provas, quanto mais experiências você fez, mais segura vai ser a tua indução. E, de novo, a dedução não pode ser aplicada a tudo. Tem algumas ciências que elas dependem da indução. Um tipo de experiência como essa que eu estou falando, né? Você conseguir gerar um medicamento, você precisa fazer testes em indivíduos isolados, né? Precisa isolar eles, analisar caso a caso, para só depois desses testes isolados chegar num resultado geral. Não tem como fazer de outro jeito. Você até pode tentar fazer uma dedução partindo de um remédio que já existe e pegando aquilo que já existe para ver se chega no resultado particular, né? Para ver se no resultado particular ele dá certo. Só que você vai ter que fazer isso em vários casos particulares para depois inverter a pirâmide de novo, percebe? É usar uma dedução para depois fazer uma indução. Eu sei que é um tema bem complexo, ele é confuso, na verdade, não é que é complexo, é porque é muito fácil se confundir dedução com indução. Mas sempre tente pensar em duas pirâmides na tua cabeça. A dedução é onde você vem de algo maior e vai para o resultado menor. Você parte de uma informação que já é válida, já é conhecida e já é geral e aplica ela para chegar no resultado específico. E a indução faz o contrário. Você parte de informações específicas para chegar em uma regra geral. Eu espero que tenha ficado claro. Caso contrário, podem mandar perguntas, podem, enfim, se quiser eu explico isso de novo de uma nova forma. Vai ficar uma atividade lá no campo de atividade do Google Classroom. Então é isso, até a próxima. Um grande abraço a todos.